Uma mãe de 8 filhos foi encontrada acorrentada no frio. E a resposta das autoridades chinesas deixou as pessoas ainda mais irritadas. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. Esse episódio é patrocinado pelo Blinkist. Se você é como eu e adora aprender sobre coisas interessantes, mas também você não tem tempo suficiente no seu dia, bem, essa é a coisa legal sobre Blinkist. Ele dá acesso a milhares de títulos condensados em leituras de 15 minutos e audiolivros. É uma maneira fácil de obter mais conhecimento rapidamente, quanto mais no final. Então, ao falar da China, muita gente pensa em uma economia forte, com arranha-céus e trens de alta velocidade, como se o futuro estivesse aqui. Mas a China também tem um lado sombrio, o lado que as autoridades chinesas não querem que você veja. Atrás dos arranha-céus está a pobreza generalizada. Quanto mais longe das cidades de primeira linha, pior fica. Eu apresento-lhes o Sr. Dong Mumin. Ele mora em uma cidade em Suzhou, na província de Jiangsu. Dong é uma personalidade da internet, um vlogger do Douyin, que é a versão chinesa do TikTok. Seu nome de usuário é pai de 8 filhos, porque é isso que ele é, pai de 8 filhos. O que é que te faz tão corajoso assim para criar tantas crianças? Não se trata de gostar de crianças. Eu não casei até os 34 anos e as pessoas me achavam estranho. Quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem? Eu tenho 8. E quantos meninos? São 7. 7 meninos e uma menina. Agora eu sei que a China relaxou a política de filho único há vários anos, mas 8 filhos? Uau! Você pensaria que ele teria que pagar algumas multas grandes? Ou subornos? O Sr. Dong tem 63 mil seguidores no Douyin. Então qual é o apelo? O apelo é a energia positiva que Dong e sua família têm apesar da pobreza. Quero dizer, você ouviu aquela música triste no fundo? Esse cara, Dong, é um pai trabalhador. É estressante criar tantos filhos? Eu só quero que eles cresçam e façam o que quiserem. As crianças devem ir à escola, elas precisam de educação. Somente o conhecimento pode mudar o seu destino. Qual é o nome do filho mais velho? Hong Kong. E o segundo? Aeroespacial. Aeroespacial? Hong Kong, aeroespacial, montanha de ouro, montanha de prata, dinheiro bancário, tesouro nacional e internacional. E a menina é Fênix de Prata. Eu acho que todos deveríamos nomear nossos filhos assim. Ei, aeroespacial, você pode ajudar o Tesouro Nacional com a lição de matemática? Eu acho que o Montanha de Prata não sabe a resposta. Vendo as dificuldades de Dong para criar 8 filhos, muitos fãs enviaram doações a ele, incluindo toda essa roupa. Recentemente, outro vlogger do Douyin, que se concentra em compartilhar as histórias de estilos de vida empobrecidos, decidiu fazer uma visita a Dong. E foi aí que ele descobriu a mãe dessas 8 crianças, chamada Yang Moxia. Ela estava acorrentada em um galpão com um cadeado em volta do pescoço. O cadeado no pescoço, por alguma razão, está borrado nesse vídeo. Oi. Você tá com frio? Olha, deixa eu te dar umas roupas, ok? E vou pegar umas roupas pra você, tá bom? Vou te trazer umas roupas, ok? As pessoas têm sido bem generosas e doaram algumas roupas aqui, então eu vou pegar uma pra você agora, ok? E a sua comida tá gelada? Tá gelada? Yang havia perdido quase todos os dentes. Ela mal conseguia produzir frases. Você consegue entender o que eu tô falando? Talvez se eu falar um pouco mais devagar? Não? Talvez se eu falar mais devagar... É um pouco pequeno, é tamanho de criança. Ai. Nesse frio horrível. Olha só, todo mundo, olha bem. Olha. O que essa senhora tem que passar nesse tipo de clima horrível? Para onde foi a compaixão dessas pessoas? Esse vídeo se tornou viral em toda a internet chinesa e os internautas exigiam uma explicação. Bem, as autoridades locais deram uma explicação, mas não acalmou muito a raiva, só deixou pior, que eu vou mostrar depois do intervalo. Bem-vindo de volta.
Depois de assistir ao vídeo daquela mãe de 8 filhos acorrentada, o público chinês ficou indignado. E todos os tipos de rumores começaram a surgir. Os espectadores especularam que esse poderia ser um caso de tráfico humano e que a mãe havia sido sequestrada e estava sendo mantida contra sua vontade. E a diferença de idade entre duas das crianças era de 10 anos, o que fez as pessoas se questionarem se poderiam haver outras crianças no meio. Capturas de tela foram compartilhadas de pessoas relatando suas preocupações de estupro, tortura e cativeiro à polícia local. Essa reação pública logo ficou grande demais para ser ignorada pelo aparato de censura da China. Muitas das hashtags que discutem o caso na plataforma de mídia social chinesa Weibo foram deletadas. E sob intenso escrutínio público e pressão, o governo do condado local divulgou um comunicado em 28 de janeiro. Nele, eles afirmam que fizeram uma investigação primária sobre o assunto e mencionaram explicitamente como não houve sequestro nem tráfico envolvidos. Eles disseram que a mãe sofria de esquizofrenia e muitas vezes batia em crianças e idosos por nenhuma razão. Espera, isso torna ok que o marido dela a acorrente em um galpão escuro no meio do inverno? E se ela for mentalmente doente, ela poderia realmente consentir em ter 8 filhos? E além disso, por que a grande utopia comunista da China não tem uma rede de segurança social local para ajudar os doentes mentais? Como você pode imaginar, a declaração oficial não acalmou a raiva do público. Na verdade, tornou-se pior porque era uma investigação de má qualidade, se é que havia investigação. E então, 2 dias depois, as autoridades divulgaram uma declaração muito mais longa. Autoridades locais disseram que Yang era uma mendiga que foi acolhida pela família de Dong e se casou com ele em 1998 e que a família não sabia na época que Yang tinha uma doença mental. Ao lidar com o registro de casamento, o pessoal do escritório de assuntos civis da cidade não verificou estritamente as informações de identidade de Dong e Yang. As autoridades também disseram que quando Dong e Yang tiveram seu segundo filho, o Departamento de Planejamento Familiar implementou medidas de controle de natalidade para eles, mas que essas medidas não foram implementadas em tempo hábil. Ops. Ok, então isso é mais informação, mas não melhorou as coisas. Então, na noite de segunda-feira, 7 de fevereiro, as autoridades locais de Suzhou publicaram mais uma atualização. Dessa vez, eles relataram que Yang Boxia não é o nome dela, afinal. Seu nome verdadeiro é Xiao Huamei. Quanto à suposta esquizofrenia, não se preocupe. Atualmente, a condição mental de Xiao se estabilizou. Os resultados do exame de admissão mostraram que a perda dentária de Xiao foi causada por severa doença periodontal, e que os outros indicadores de saúde eram normais. Até a gravação desse episódio, ainda há uma investigação sobre se o comportamento de Dong é criminalmente responsável. Você sabe, por acorrentar sua esposa no galpão? Quero dizer, há evidências em vídeo que ele fez isso. Isso é mais evidência do que o normal para um país com 99,9% de convicção. Mas, estranhamente, parece que as autoridades locais perdoam muito Dong. Dong recebeu doações e roupas do governo local por um longo tempo. Desde a revelação do incidente, ele recebeu muitos endossos, fazendo com que os internautas ficassem atordoados. Esses endossos incluem uma foto de Dong em um anúncio de uma empresa de casamento, que circulou online em meio a toda a indignação. Não foi relatado quando o acordo com a marca ocorreu e é difícil descobrir, já que foi tudo imediatamente excluído após as críticas públicas. Então é possível que Dong tenha um relacionamento estreito com as autoridades locais, que lhe permitiram ter 8 filhos e está encobrindo a forma como ele tratou essa mulher? É difícil saber, já que muito disso está sendo encoberto. Mas, enfim, feliz Dia dos Namorados. Espero que você encontre alguém em sua vida que vale a pena manter, só que não assim. E esse episódio é patrocinado pelo Blinkist. Blinkist é muito legal, pois permite que você absorva o conteúdo mais importante dos livros de não ficção em uma fração do tempo. Aqui está um exemplo. Esse livro, China em 10 Palavras, de Yu Hua. Ele ilustra as mudanças dramáticas pelas quais a China passou desde a época de Mao, ao analisar 10 palavras e como seus significados foram alterados. Originalmente é um livro de 240 páginas, mas Blinkist o condensa em uma leitura de apenas 18 minutos. Blinkist fez esse tipo de coisa para mais de 5.000 livros de não ficção. Tudo desde dinheiro, história, política e, claro, um monte de livros sobre a China. Além disso, o Blinkist transforma muitos deles em audiolivros.
Então, se você não tem tempo para ler, pode apenas escutá-los como um podcast enquanto está fazendo outra coisa, como dirigir, lavar roupa, etc. E é uma ótima ferramenta para ampliar seu conhecimento do mundo ou obter inspiração, especialmente se você estiver ocupado e quiser ler muitos livros sem gastar muito tempo. Blinkist já tem 14 milhões de usuários ativos. E eles estão oferecendo um acordo especial para os fãs do China Sem Censura. Clique no link na minha descrição para iniciar esse teste gratuito de 7 dias com o Blinkist e obter 25% de desconto em uma assinatura premium. Então confira o Blinkist. Experimente e expanda a sua mente. Clique no link abaixo. Eu sou Chris Chappell, obrigado por assistir ao China Sem Censura.